Vamos ao que o presidente dos Estados... Toda noite o presidente Trump não nos deixa sem notícia, né? Às vezes desgraça numa redação é quando não tem notícia, não é quando tem. Se depender do Trump, falta nunca. Agora, olha o tipo de notícia. E é notícia, é notícia. É inédito. Um critério para saber o que é notícia ou não é o ineditismo. Trump passou a utilizar montagens de inteligência artificial, mas com uma... Bom, vamos ver também o que o Davi vai dizer, o Lorival, mas ele tem uma pegada clara no uso dessas ferramentas, é a autopromoção. E claro, junto disso, atacar opositores políticos. É informação ou desinformação? Confira. Segundo um levantamento do New York Times, Trump postou 62 vídeos ou fotos criados por IA desde 2022 na sua página do Truth Social. Numa das mais recentes, o republicano, com uma coroa na cabeça, joga fezes em manifestantes contrários ao governo. A mobilização ocorreu em mais de 2.500 cidades e criticava políticas de Trump, especialmente as que envolvem imigração e educação. A montagem foi criticada por democratas, que consideraram a publicação uma resposta não institucional do republicano aos manifestantes. O presidente da Câmara, Mike Johnson, defendeu Trump e disse que tudo não passava de uma sátira. The president uses social media to make a point. You can argue he's probably the most effective person who's ever used social media for that. He is using satire to make a point. O presidente também postou outros 14 vídeos de ataques a opositores e adversários. Em um deles, Trump aparece rindo no Salão Oval da Casa Branca, enquanto o ex-presidente americano Barack Obama é preso. Ainda segundo o New York Times, 21 montagens envolvem a imagem de Trump com retratos dele como Papa, vencedor do Nobel da Paz, rei e até mesmo um Jedi da saga de filmes Star Wars. Mais 7 postagens envolvem políticas da administração. Um dos vídeos mostrava Gaza como a Riviera de Trump, com uma grande estátua do presidente americano e com imagens dele e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu bebendo à beira de uma piscina. A postagem foi realizada em fevereiro, quando Trump propôs, ao lado de Netanyahu, transformar Gaza na Riviera do Oriente Médio. A Casa Branca não vê polêmica sobre o tema e, em nota enviada ao New York Times, diz que a comunicação de Trump é criativa e efetiva. Criativa, sem dúvida, Davi, é efetiva, porém? William, essas montagens, elas não buscam necessariamente enganar pela verossimilhança, né? Mas pelo impacto simbólico. Elas reafirmam identidade política e criam aí um sentimento de pertencimento, né? Essas ferramentas de IA generativa reforçam essas narrativas políticas e tentam emocionar ali os seus eleitores, né? Principalmente do Trump. E com as ferramentas de IA tão acessíveis hoje em dia, qualquer um pode fazer esse tipo de conteúdo, ou seja, a imaginação que antes era infinita e que se tornava um empecilho de materializar essa imaginação, hoje já é possível com essas ferramentas. A gente pode ver até que nos vídeos do Trump não são coisas perfeitas, né? Pelo contrário, são até um pouco tosco. E é justamente aí que eles conseguem, né? Que o Trump consegue passar a sua imagem, né? A sua mensagem. É sobretudo uma nova era da política contemporânea, né? Que é populista e se baseia mais em performance do que de fatos. Ele tem conseguido o que ele quer, Lorival? Eu concordo com o Mike Johnson ali, o presidente da Câmara, né? Que ele usa as redes sociais com uma efetividade que ninguém outro consegue, né? Ele foi apresentado ao então Twitter em 2009 e ele não conhecia. E a Meg Haberman, repórter do New York Times, que escreveu a biografia dele. Confidence Man, que descreve esse momento. É muito interessante esse trecho do livro, porque ele fica absolutamente, assim, maravilhado com aquela ferramenta. E ele faz o primeiro tweet dele. E aí ele vê a repercussão. E aí, na mesma tarde, ele faz um monte de tweets, né? Esse caso aí do vídeo da
da faixa de Gaza, né? É um caso muito interessante, porque foi uma produtora de vídeos da Califórnia, acho que de Los Angeles, que recebeu de um fornecedor um software novo, né, para esse tipo de vídeo de inteligência artificial e tal. E aí fizeram de brincadeira esse vídeo. Foi uma brincadeira, um teste. Uma brincadeira barra teste, né? E aí não era nada para ser divulgado, mas compartilharam com alguns amigos e clientes, assim, olha aqui o que a gente fez e tal. E não era para ser postado. Isso é o relato do dono da produtora. E aí alguém decidiu postar. E aí isso chegou nas mãos do Trump. E o Trump postou, ele gostou. O que era para ser uma sátira em relação ao Trump, uma crítica ao Trump, mas nada sério também não, nada profundo. E ele gostou, né? Assim, então ele tem uma visão, aquilo que o Davi estava falando, né, da questão da imagem, né, da criação e tal. Ele tem uma intuição para isso, uma percepção, e quando ele usa as redes sociais, ele se dirige àquele público que o segue no matter what, né? O apoio incondicional. Ele não está buscando ampliar o eleitorado dele, ele está ali entrincheirado naquele ambiente informacional, que faz muito bem para ele e para o público dele também. Davi, você mencionou na sua primeira resposta a palavra tosco em relação à qualidade, mas é justamente o que parece ser a força do que ele publica é essa ideia que as pessoas têm, que aquilo é meio amadorístico, mas vem diretamente da cabeça dele. Agora, o que vem da cabeça dele não tem filtro algum. Por exemplo, esse vídeo, que é o que mais viralizou nessas últimas horas, em que ele aparece sentado no cockpit de um avião de combate com uma coroa na cabeça. E os protestos eram justamente contra alguém que tem coroa na cabeça, contra o King. Ele inverte a crítica dos protestantes, de quem está protestando ali, e ao mesmo tempo usa algo que é bastante tosco. Olha, eu vou jogar merda na cabeça de vocês, porque eu sou o rei e posso fazer isso. Agora, você como antropólogo, que conclusão que você tira a respeito da receptividade desse tipo de mensagem? Olha, William, é justamente o tipo de mensagem que o eleitorado dele espera. É aquele eleitorado que está combatendo o politicamente correto, que está combatendo o establishment, né? Que ri daquele que luta por justiça social, por exemplo. É toda uma mensagem que vai encaixar com a expectativa desse eleitorado MAGA, né? Do Make America Great Again, que tanto apoia o Trump. E ele domina essa lógica, né? Ele consegue usar a IA para criar esse espetáculo, para justamente se manter no centro da atenção pública e reforçar essa sua figura quase mítica entre os apoiadores. Então, é justamente esse tipo de conteúdo que vai conectar, porque o conteúdo perfeito, polido, esse conteúdo pertence à grande mídia. E ele vem como uma pessoa que vem combatendo a grande mídia, né? Que ele constantemente chama de fake news. Então, essa estética tosca é justamente para identificar com esse eleitorado, de ser gente como a gente, e a mensagem justamente reforçar essa pessoa que está lutando contra o sistema, né? Então, todos esses vídeos vão colocar ele ali inflando o ego dele, ele como rei, como Conan. Só que, na verdade, isso aí é uma grande fake news que, pessoalmente, ele não é nada daquilo. Mas é aquilo que o público dele quer ver. E é o que ele, principalmente, quer ver. A gente está provavelmente entrando num caminho sem volta, Lourival. Se a gente olhar para o cenário brasileiro, por exemplo, houve essa, digamos, capacidade, do ponto de vista da oposição ao atual governo, de criar, via redes sociais, respostas de grande eficácia do ponto de vista da propagação e do engajamento do público em relação a elas. Inclusive levando a carreiras políticas em torno dessa capacidade de usar essas tecnologias digitais. Eu não estou falando de inteligência artificial, estou falando da capacidade de conseguir engajamento e propagação nas redes sociais. O Trump vai um passo além.
né? Ele está usando essas ferramentas novas num sentido antigo. Vem daí a incapacidade dos opositores dele de encontrarem respostas. Eles consideram o que ele faz abaixo do nível crítico, portanto não se rebaixarão e por isso perdem? Porque como ele é antissistema, né? Quando ele atropela a liturgia do cargo, ele está reforçando aquilo que, como o Davi estava explicando, aquilo que os eleitores dele querem. E aí, os oponentes dele, eles têm essa limitação, né? Assim, eles ainda mantêm e desejam cultivar a crença nas instituições, nas formalidades, né? No que eles consideram que é statesman-like, né? Que é presidential, né? E o Trump vai contra exatamente isso. E eu estou tentando pensar aqui se na esquerda, em algum país, tem alguém desse jeito, mas meu radar não está encontrando. Assim, eu acho que isso é uma característica atualmente de uma determinada corrente da direita mesmo, me parece, né? Populista. De ser antissistema, porque existe o populismo de esquerda, né? Nós vivemos um aqui no Brasil, atualmente, mas ele não é antissistema no mesmo sentido. Então é por isso que a direita, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares do mundo e nos Estados Unidos, navega com muito mais facilidade nesse mundo das redes, porque, como o Davi disse, ele se sustenta, esse mundo, de uma contestação do monopólio da informação por parte dos veículos jornalísticos, né? Agora, Davi, do ponto de vista não é da política americana, política partidária, ou do relacionamento às instituições, mas é a política americana entendida como o espírito de uma época e como que o espírito dessa época favoreceu, como vem favorecendo digamos, que seria uma revolução que o Trump faz, do ponto de vista do comportamento político. É uma revolução, é difícil chamar de outro nome. Recentemente nós tivemos um programa, o WW Especial, no qual historiadores começaram a se indagar em que medida o Trump é uma resposta, um termidor, como se fala no vocabulário político clássico, ao jacobinismo dos progressistas. E muitos disseram, não. Ele não é uma resposta em termos da reação dos reacionários se opondo aos progressistas. Na verdade, ele inaugura uma nova era que é difícil da gente conseguir colocar como vocabulário, mas a nova era é o uso dessa ferramenta como do avião jogando excrementos na cabeça dos opositores? Olha, com certeza essa tecnologia amplifica esse sentimento trumpista, né? Eu também concordo, eu não acho que é uma reação, porque muitos desses sentimentos que o Trump amplifica através da sua política, esses sentimentos estão enraizados em diversos setores da sociedade americana. Acho que fora do Brasil, muito se entende da comunidade americana como sendo progressista, baseado na mídia produzida, seja em Hollywood, seja em programas de televisão. Só que a sociedade americana, ela é extremamente conservadora, a gente vê isso, né? E o Trump, eu também concordo que ele causa uma revolução no sentido de que ele muda o paradigma político, onde que sempre foi dominado entre democratas, né, nesse embate de democratas e republicanos. Hoje, o movimento dele sequestra o Partido Republicano, ou seja, essa ala de direita, com valores que os próprios republicanos não reconhecem mais. Só que ele é tão grande e o poder político, né, eleitoreiro dele é tão grande que ninguém ousa a se opor a ele. Por exemplo, o Mike Johnson, que acabou de falar agora, a gente fala no Brasil, né, passando um pano sobre essa atitude dele, o Mike Johnson não é uma pessoa que faria um vídeo como esse com o Trump, mas o receio de ter o Trump como crítico e perder o seu eleitorado faz com que as pessoas como o Mike Johnson, que é um republicano mais tradicional, critique o Trump. Então, realmente, o Trump ele consegue sequestrar ali e remodular o que a direita americana foi durante os tempos republicanos deles. Hoje já não é mais. Para terminar, isso lhe dará votos? Então, porque o Trump ele não é um conservador,
mas ele recebe os votos, o apoio dos conservadores, porque ele é muito eficaz em enfrentar os liberais, né? Mas até um Mike Pence, que esse sim tinha uma vida de conservador, e o J.D. Vance também é casado, tem um monte de filhos e tal, né? Essas pessoas conservadoras, elas veem no Trump um trampolim, né? Um meio de estar no poder e de levar adiante as suas pautas conservadoras. Quando o Trump não é um conservador, ele é um revolucionário, né? Ele é um revolucionário, e nem importa se é eu ia dizer um revolucionário de direita, mas eu acho que isso no Trump não é relevante. Ele apenas é um revolucionário antissistema que, no campo econômico, adota as pautas de Estado mínimo, de desregulação e de apoio à iniciativa privada que os conservadores nos Estados Unidos, conservadores fiscalmente, apoiam também. Davi, para a gente encerrar, eu confesso que fiquei muito impressionado com um debate recente que eu assisti do Hoover Institute. Eles juntaram 3 grandes historiadores da atualidade, 3 grandes intelectuais públicos participantes do debate público, o Victor Hanson, o Neil Ferguson e o Stephen Kotkin, e fizeram a seguinte pergunta a esses 3 historiadores. Eles têm uma enorme importância no debate americano, e são de diferentes vertentes, digamos assim, intelectuais. Trump é o mais, eu estou traduzindo direto do inglês, consequencial dos presidentes americanos em termos do que ele transforma. E a resposta deles não era concordando ou discordando do que o Trump faz, mas era afirmativa no seguinte sentido: sim, nenhum outro, desde Roosevelt, transformou tanto a política e a sociedade americana como o Trump. Você concorda? Olha, eu vejo ele nesse caminho, sim, o Vac, porque ele montou uma infraestrutura política tão poderosa que nem as instituições democráticas que estariam no lugar para resguardar a sociedade em diversos setores, para protegê-la, a gente está vendo que elas não existem. Então, realmente, é um presidente que conseguiu colocar um time para fazer valer ali os seus valores e atropelar quem tiver na frente. E tem, né, tem diversos casos aí de fazendo uma perseguição política, enfim. Então ele tem sido bem transformativo nesse sentido. Uma pena que tem sido pela direção que ele escolheu.